Há algo de podre no estado da Dinamarca. Essa frase emblemática é proferida por Marcellus, um dos guardas do castelo, no ato 1 da cena 4 da peça de Hamlet, de William Shakespeare. Na peça, ele sugere a presença de corrupção, traição e moralidade questionável no reino da Dinamarca. É um comentário sobre a desordem e o mal-estar que permeiam o Estado, simbolizando que algo está profundamente errado, embora não seja imediatamente visível aí na superfície, né? Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai tentar abordar aqui alguns aspectos assim que talvez seja até obscuros, né? Que às vezes acontece aqui na Dinamarca, né? E muita gente não tem ciência, né, do que acontece aqui. E, enfim, por várias questões, né? Por questões também de culturais, né? As pessoas geralmente não conhecem praticamente nada da Dinamarca, então eu tento sempre mostrar um pouco da Dinamarca, né? Mostrando todos os aspectos possíveis, né? E vale a pena lembrar, galera, que esse vídeo ele é somente a título aí de entretenimento, tá? Eu acho que é importante salientar isso. Nem tudo que eu vou falar aqui talvez faça sentido para você, né? Porque geralmente as pessoas no Brasil eles não conseguem fazer uma comparação. Não, é difícil você comparar lugares, comparar países, comparar questões financeiras, porque a gente está acostumado com outra coisa, né? Então, às vezes até pela questão de ser um turista, você visitar um lugar e passar um tempo, às vezes você não consegue enxergar todas as coisas, todas as peculiaridades que o local vai ter de verdade, né? Porque você precisa passar mais tempo, né? A mesma visão que alguns turistas têm do Brasil, né? Às vezes ele vai para o Brasil, fica uma semana, duas, e às vezes ele não tem uma noção real do que está acontecendo no Brasil, né? Enfim, galera, esse vídeo vou tentar mostrar aí, né, um pouco das coisas assim de difícil entendimento, né, um pouco complicadas e até um pouco obscuras, né, que acontecem aqui na Dinamarca. Mas antes, galera, eu vou deixar um recado para você. Se você não for inscrito no canal, inscreva, porque é muito importante, né? É importante também que você deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para fazer o YouTube, né, entender que as pessoas estão gostando do meu vídeo. E se você puder também, deixa aquele like. Então, galera, sem mais delongas, vamos aqui aos tópicos, né, que eu separei aqui. E um dos tópicos aí que eu acho que deve ser mencionado aí, antes de mais nada, né, é a questão da corrupção, né? Muita gente acha que a Dinamarca é um país livre de corrupção, né? E chega a ser até engraçado, né, as pessoas acharem isso, porque existe toda uma questão, né, de as pessoas falarem que a Dinamarca é um dos países mais felizes do mundo, que a corrupção é zero, que as pessoas confiam umas nas outras, né? Mas, galera, existem outros fatores também que devem ser levados em consideração, né? E um deles é a quantidade de pessoas que existem no país, né? Então, um país pequeno, com cerca de 5 milhões de habitantes, né? Então, obviamente que a corrupção vai ser reduzida por meras questões aí estatística, né? Estatisticamente aqui é muito menos pessoas, então vai ter muito menos corrupção visível, né? A questão de investigação, enfim, uma série de coisas aí que faz com que pareça que aqui é um país que não tem corrupção, né? Que as pessoas, todo mundo seguem as leis corretamente. Então, esse é o primeiro tabu que eu vou tentar abordar, né? E, galera, interessante eu estar mencionando isso, né? É que recentemente saiu aí uma série, né? Em um canal de televisão, na verdade um aplicativo de televisão aqui, né? Da Dinamarca. E o nome dessa série, galera, é que não deixa de ser assim também um documentário, né? Então, o nome dessa série, galera, é Cisne Negro, né? E essa série, na verdade, é como se fosse um documentário mostrando, né, os podres que acontecem aqui na Dinamarca, né? Então, existia uma advogada, né? Basicamente se baseia nessa advogada que tenta transformar as pessoas em boas pessoas, né? Como tem aquela coisa de lavagem de dinheiro, né? Então, vou falar o nome da advogada aqui, né? Até porque se você estiver interessado, você pode ir lá e pesquisar a série, né? Mas, basicamente, né, galera, se chama Cisne Negro, mas você vai ter que traduzir para o dinamarquês, né? Que seria Den Sorte Svan. Enfim, existia, né, uma advogada, existe ainda, né? Uma advogada que o papel dela, basicamente, né?
era aconselhar aí, né, os criminosos, né, financeiramente, né, em transformar o dinheiro negro em dinheiro branco, né? E isso foi muito batido no documentário, né? E basicamente essa advogada ela atuou junto com várias pessoas aí, né, no submundo, né, tentando trazer as pessoas para o mundo superior, né? E isso ficou muito claro, né, nessa série, esse documentário, né? E muitas pessoas daqui da Dinamarca, né? Inclusive, eu tô falando isso porque eu vi comentários de alguns dinamarqueses, né? Que eles ficaram muito surpresos, né? Tipo, ficaram chocados. Nossa, isso tudo acontecendo aqui na Dinamarca, né? As pessoas acham que até o próprio dinamarquês, né? Para você ver como as coisas, a bolha das pessoas aqui são tão difícil, na verdade, né? Você tentar mostrar uma coisa para quem tá de fora, para quem tá dentro, na verdade, já é complicado. Imagina para quem tem fora, para quem está fora, né? Então, galera, existe corrupção aqui, obviamente, muito menor, né, do que existe no Brasil, por várias questões na história do Brasil. E, enfim, existe a corrupção e essa série tá mostrando tudo aí em detalhes, né? Como as pessoas agem, como a corrupção na Dinamarca tá presente. E isso gerou bastante polêmica. Inclusive, uma das maiores polêmicas foi que essa pessoa que ela trabalhou, que ela cometeu diversos crimes, né? Ela não foi presa. E até o momento não existe nenhuma informação de que ela foi presa ou de que ela cumpriu algum mandado de prisão ou algo do tipo, né? Até porque possivelmente ela deve ter colaborado aí com a polícia, né, em algumas investigações, né? Mas e fica aí, né, mais uma questão aí de pensamento, né? Outra coisa, galera, que vale a pena mencionar também, né? Mais um tópico é a questão da cultura do álcool, né? A cultura de fumar que existe aqui, não só na Dinamarca, né? Mas na Europa em si. Se você for para a Europa aí, você vai perceber que as pessoas fumam muito aqui, né? E essa questão de a cultura de fato, né, de beber, está começando a produzir efeitos negativos, né? Então, os políticos aqui da Dinamarca estão tentando proibir de alguma forma, né, fazer com que os estudantes eles consumam menos bebidas alcoólicas e parem de fumar e tudo mais. Então, já foram estabelecidas aqui algumas medidas, né? Uma das medidas que foram colocadas recentemente, né? Antigamente, perto das escolas aqui, era autorizado as pessoas consumirem bebida alcoólica, né? Fumar aos arredores das escolas. E colocaram uma lei aqui recente, né? Que as pessoas não podem nem fumar nem beber, né? Nos ambientes aí, aos arredores da escola ou da instituição, no caso, né? Porém, galera, tem uma alternativa para isso. Eu não sei se no Brasil vende isso, que é como se fosse um cigarro, mas ele na verdade não é um cigarro, né? Aqui eles chamam de snus, que é como se fosse uma bala que você coloca atrás dos seus lábios, né? E você ingere essa nicotina de uma forma absurda e rápida, né? Então é uma quantidade muito forte aí de nicotina e os jovens hoje em dia estão utilizando muito isso, né? E a grande questão é que esse tipo de consumo de nicotina, né, é muito difícil de você controlar, porque basicamente é escondido, né? A pessoa coloca na boca, você não vê, e aqui o consumo desse material, desse produto é bem fácil, né? Você pode chegar em qualquer mercado e comprar. E eu acredito que isso no futuro também vai trazer grandes problemas, né? Porque os adolescentes aqui estão crescendo já com essa cultura de consumir nicotina, né? Outra coisa também é que existe uma cultura também de vape, né? No Brasil meio que chegou também, mas a Anvisa proibiu, né? Então os jovens eles estão absurdamente aí consumindo esse vape, né? E isso é uma coisa muito absurda, até para mim. Quando eu cheguei aqui na Dinamarca, né, há uns anos atrás, eu meio que me espantei com a quantidade de adolescentes que eu via consumindo bebidas alcoólicas abertamente, né? Porque no Brasil, até na minha época mesmo, né, de adolescente, os adolescentes consumiam bebida alcoólica, mas não era tão visível assim. E eu não via muitos adolescentes fumando, né? Então era coisa rara eu ver adolescente fumando, né? Mas enfim. Outro tópico, galera, que é muito obscuro aqui na Dinamarca, inclusive já gerou muita polêmica, né? Em relação à pesca, né? Eu acho que chega a ser cômico, né? Porque aqui na Dinamarca ela é um arquipélago, né? Para quem não tá ciente da geografia da Dinamarca, a gente é um arquipélago e existem várias ilhas, né?
E o fato curioso, galera, é que aqui não existe uma cultura de comer peixe, né? E outra coisa muito interessante é que existe uma fiscalização muito pesada em relação à pesca, né? Então, apesar de ser uma ilha, você não tem um consumo de peixe e você não existe praticamente a cultura de você comer peixe fresco e tudo mais. E mesmo com toda essa polêmica, né, de não ter peixe fresco e tudo mais, existe aqui uma polêmica relacionada a uma empresa, né, uma empresa que ela basicamente conseguiu aí um monopólio de pesca na costa oeste, né, da Dinamarca, e que chama Jutland, né, numa parte, nenhuma das ilhas aqui da Dinamarca. Na verdade não é ilha, né, é a ponta do continente aí que é conectada com a Alemanha, né? Então, existe uma polêmica absurda em relação a isso, que basicamente somente uma empresa tem a autorização para fazer pesca. E basicamente o que essa empresa faz, ela exporta praticamente todos os peixes que são pegados, né, coletados nas águas, né, dinamarquesas. E obviamente, galera, que elas não exportam tudo, né? A gente também consome, tem uns peixes aqui, mas eles são meio que eu não vou dizer processados, né? Mas eles são meio que industrializados, né? Geralmente eles pegam o filé do peixe, faz aquele negócio de contrafilé e aí empana, né? Que chama, meio que um peixe empanado. Então já tem todo um processo ali de industrialização e que não é, na verdade, o peixe fresco, né? Então, geralmente as pessoas consomem peixe aqui, mas é um peixe meio que já é industrializado, né? E isso chega a ser uma coisa assim impensável, né? Para você que mora num lugar que é um arquipélago que tem bastantes ilhas e chega a ser meio até cômico, né? Outra coisa também, galera, que fez com que a diminuição, né, de peixe e o preço aumentasse drasticamente, né, é que teve aí, na verdade, uma questão, né, de a diminuição do oxigênio nas águas costeiras da Dinamarca, né? Então, esse é um problema aí crescente, né, que tem sido exacerbado pelo escoamento agrícola, né, que carrega nutrientes como nitrogênio e fósforo para esses corpos d'água aí, né? Então, esse fenômeno, né, conhecido como eutrofixação, promove o crescimento, né, excessivo de algas, que ao morrerem e decompor consomem grandes quantidades de oxigênios, criando aí zonas hipóxicas, né? É uma área aí com pouco oxigênio ou até mesmo anóxicas, né? Que é sem oxigênio nenhum. Então isso faz com que o peixe dê no pé, né? Quando ele vem para uma área que ele vê pouca oxigenação ou até zero oxigênio, a tendência ou é que esse peixe morra ou é que ele se afaste para uma área que seja mais confortável para ele, né? E existem também estudos, né, que indicam que a atividade agrícola, né, e o uso de fertilizantes são os principais aí contribuintes para esse problema, né? E a introdução, né, de nutrientes nos sistemas aquáticos resulta aí em um crescimento descontrolado de águas e plantas aquáticas, né, que eventualmente vão levar aí a diminuição de oxigênio, né, e basicamente devido aí, né, à decomposição de matéria orgânica. Mas enfim, para não ficar tão complexo assim, né, existe um problema aí que é causado basicamente, não vou dizer 100%, né, mas grande parte do problema é a questão mesmo agrícola, né, a produção agrícola que acontece aqui. Existe muito, usam na verdade, né, muitos produtos e acaba meio que escoando para os mares, né, fazendo com que seja difícil, né, ter peixe. Então isso acaba elevando o preço do peixe, que realmente aqui é um absurdo, né? O preço do peixe, às vezes eu sinto muita saudade, né, de comer peixe assim. E é meio complicado, né, não ter peixe. Eu acho que é um dos alimentos aí mais saudáveis e uma coisa assim que é encarecida, né? E eu acho, e aparentemente, né, não vejo nenhuma conversa aqui de sei lá, pesquisa científica ou o governo tentar melhorar essas coisas, né? Muito pelo contrário, né? As únicas coisas que eu vejo, o comentário aqui é de que as coisas vão ficar mais caras e que vão entrar mais imposto, né? E falando em imposto, galera, mas uma coisa interessante aqui, né, que eu acho também que é uma coisa muito complicada, que vai ser que está sendo aí, né, estudada, investigada e discutida aí na sociedade dinamarquesa, né? Existe aí uma medida para tentar diminuir
a emissão, né, de dióxido de carbono, né, e existe também essa proposta, né, de aumentar o imposto sobre a produção de carne bovina e eventualmente, né, expandir aí para outras áreas, né? Então, ou seja, basicamente, né, todas as produções de carne aí, né, pode ser peixe, apicultura, né, que praticamente não existe aqui, existe mais a pesca, né? Eu nunca vi falar de criadores de peixe aqui, até porque o clima aqui é bem complicado para isso. E tem as questões de criação de galinha, questão de porco. Então, galera, muito em breve, né, eles vão colocar uma taxa, na verdade, uma taxa e imposto a mais em cima dos impostos que já existem, né? Ou seja, comer carne vai chegar uma época que comer carne aqui vai ser basicamente coisa de rico, não é uma coisa que uma pessoa vai comer, sei lá, uma vez no mês, sei lá, algo assim, né? E vale a pena lembrar que a carne aqui, galera, já é cara, né? Não é uma coisa barata, né? Então, colocando mais impostos, e obviamente, né, eles vão começar a colocar imposto e vão começar a subir imposto, até chegar um momento que as pessoas basicamente não vão consumir mais carne, porque não vai ser vantagem também, né? Ou as pessoas vão, sei lá, viajar, vão para países que não existem essas leis aí, né? E eu acho que até é complicado, né? A minha opinião sobre isso é que basicamente existe sim uma preocupação sobre diminuir, né, a poluição, produção consciente de carne e tudo mais. Eu acho que é muito importante, mas eu acho também que você colocar um imposto sem ter uma contrapartida, né, sem ter um colateral, vamos dizer assim, né, é complicado, porque na minha opinião, se eles quisessem mesmo aumentar o consumo, diminuir o consumo de carne, né, e aumentar o consumo de vegetais, eles poderiam zerar o imposto, né, nos vegetais, zerar o imposto na soja, zerar o imposto de todos esses produtos aí, inclusive zerar o imposto também na produção de carnes veganas, né, que aqui também está meio que crescendo também, essa coisa de carne vegana, mas não existe nem sequer uma conversa sobre isso, né? Sobre deixar mais fácil ou mais barato, né? Mais acessível o consumo de vegetais ou frutas e tudo mais. Não existe isso, só existe só a conversa de colocar mais imposto. E eu acho que isso vai acabar sendo tendência não só aqui, né? Mas na Europa toda, possivelmente se isso passar aqui na Europa, né? Obviamente, e a Europa e os Estados Unidos, né? Como a gente já sabe que o Brasil ele tende a seguir, né, uns passos aí da Europa e dos Estados Unidos. Então, basicamente, é muito provável que isso vai chegar também uma hora no Brasil, né? Então, fica aí no seu radar também, né? Que é uma coisa meio complicada, né? E outra coisa também, galera, que eu acho muito... eu acho que chega a ser um pouco bizarro também, né? Eu acho que vale a pena comentar também. É a questão dos preços dos carros aqui, né? Os preços do carro aqui, galera, basicamente ele é o dobro, né? Vamos colocar assim, né? Porque existe hoje aqui na Dinamarca uma série de impostos, tá? Para você que quer ter seu carro, né? Principalmente se você quer comprar um carro novo, né? Então existe um imposto chamado IVA aqui, outro chamado MOMS, e tem uma taxa verde também, né? Que é uma taxa aí de poluição, né? Você paga de 6 em 6 meses, né? Essa taxa aí de poluição. E basicamente, galera, ao comprar um carro a combustão na Dinamarca, o comprador deve considerar a taxa de imposto de registro, né? Que pode ser bastante alta aí, dependendo da emissão dependendo da quantidade de emissão de poluentes que o carro emite, né? Que gera em torno aí de 25% e resultando aí um custo aí, né? Significativamente aí maior do que o preço do veículo, né? Então, eu acho que essa questão aí dos impostos absurdos, né, de carro, eu acho que é muito estranho, né? Mesmo os carros que são elétricos é o mesmo esquema. Então, se o governo quisesse de fato fazer com que as pessoas não utilizassem o carro a combustão, né, eu acho que a melhor forma de você fazer com que as pessoas não consumam, não utilizam o carro a combustão é você zerar os impostos, né, no carro elétrico. O que não acontece, né, de fato. Geralmente só existe aumentar imposto e pronto. Então, tipo, vocês vêm com a desculpa de que a gente quer estar cuidando do meio ambiente, né? E no final das contas a gente nem sabe para onde é que está esse dinheiro, né?
Eu ia falar inglês aqui, mas tudo bem. A gente nem sabe para onde é que está indo esse dinheiro. Então é meio complicado, né? A gente tem uma série de impostos, né? Uma carga tributária absurda, né? E outra coisa é que o transporte público aqui também é tão caro quanto manter um carro, né? Outra coisa que é uma coisa que eu acho tão absurdo isso, porque se o governo está preocupado, e a gente sabe, né, que o uso de transporte coletivo é a melhor solução para diminuir a poluição no sentido de transporte, né, de locomoção. Porque geralmente o transporte público ele vai emitir menos, né? Geralmente alguns trens são elétricos, alguns trens eles são a diesel, né, obviamente, mas ainda assim acaba compensando, né? Porque imagine que 100 pessoas, né, cada um dentro de seu carro, não faz sentido, né? Então, um trem ele carrega, sei lá, 100 pessoas em um vagão só, entendeu? Então, não faz muito sentido, entendeu? Essa questão do preço alto de trem e o preço alto também nos ônibus, né? Mas fica aí mais um assunto aí que é muito polêmico aqui na Dinamarca, né? Então, outro assunto polêmico, galera, que as pessoas geralmente não têm ciência, né, de que acontece, né, geralmente aqui na Dinamarca, é a questão da Groenlândia, né, aqui a gente chama de Greenland. E para quem não sabe, galera, a Groenlândia, né, vai ser até difícil ficar falando esses dois nomes em português, porque eu acho esse nome em português muito complicado, né? Mas a Groenlândia, galera, ele é um país aí que basicamente ele pertence à Dinamarca, né? A Dinamarca meio que colonizou, né, e meio que toma conta, né, entre aspas, da Groenlândia, né? Então, existe também o termo esquimó, né, que existe um termo aí, né, que ele é considerado pejorativo e preconceituoso, né? Especialmente em relação aos povos, né, da Groenlândia, né? E também tem outros povos também que são chamados também de esquimó. Então, esses povos, eles preferem ser chamados de Inuit, né? Historicamente, a Dinamarca teve um papel significante aí na colonização e que incluiu a imposição de sua cultura e sistema econômico sobre a ilha ou o país da Groenlândia, né? Então, esse termo aí, muitas vezes utilizado de forma pejorativa, foi um reflexo desse período de colonização e de opressão, né, de certa forma. E muitos groenlandeses, né, que se mudaram para a Dinamarca para estudar ou trabalhar, né, têm enfrentado um certo preconceito, né, e discriminação. E existe também um relatório aí do Instituto Dinamarquês de Direitos Humanos, né, que revela que 2/3 dos estudantes groenlandeses na Dinamarca relatam algum tipo aí, né, de preconceito, né, durante os seus anos aí de estadia na Dinamarca, né? E eles geralmente são alvo, né, de comentários estereotipados, né, e de microagressões, né, relacionadas aí ao alcoolismo, né, desvantagem social e estigmas aí, né, associados ao termo esquimó, né, porque é um país muito frio, né, existe altas estatísticas em relação ao consumo, né, de álcool. E existem vários outros aí estereótipos, né, galera, como as pessoas geralmente quando querem diminuir um certo grupo de pessoas, né, eles vão sempre achar coisa negativa para falar dessas pessoas, né? Então existe uma coisa aí muito, como eu posso dizer, muito podre, né, em relação aí a Groenlândia e a Dinamarca, né? Existe uma conexão aí muito complicada que talvez, galera, você vai ter que pesquisar um pouco mais aí sobre isso, porque isso daí é um pouco profundo, né? E um pouco contraditório também, né? Então, não vou tentar me aprofundar muito, né? Estou tentando aqui deixar o vídeo mais objetivo possível, né? E vamos prosseguir aqui. Outro fato, galera, que é muito interessante e também muito assim, né, polêmico, né? Eu tô tentando usar expressões aqui, né? Então, outra coisa polêmica aqui da Dinamarca, galera, é a população árabe crescendo, né? Não só na Dinamarca, né? Mas como toda a Europa, né? Então, a gente tem a tendência aí nos próximos anos aí, né, sei lá, nos próximos 20, 30 anos, né, se continuar do jeito que tá, obviamente, né, galera, que coisas não dá para fazer, não dá para ser 100% certeiro nesse quesito, né, porque as coisas podem mudar, né, podem ter conflitos e
algo pode fazer com que os árabes eles deixem a Dinamarca ou os descendentes, mas eu acho muito difícil, até porque boa parte deles nasceram aqui na Dinamarca e continuam com a sua cultura árabe, né? Porque eu já tinha falado sobre isso em outro vídeo, né? Os árabes, eles são realmente uma pessoa que são meio resilientes em relação à sua cultura, né? Então eles tentam de todo custo, né, manter a sua religião. Então acontece que eles basicamente não conseguem se integrar 100% no estilo de ser dinamarquês. Eles não conseguem se tornar cristãos, eles não conseguem... A maior parte, tá? Não estou generalizando aqui, é só para dar um panorama geral aí, né? Então, a maior parte desses árabes eles não se integram. E a gente já tem algumas estatísticas aí, né? Eu já tenho vendo aí nas redes sociais muita gente falando aí coisas absurdas, né, em relação aos árabes, por causa justamente disso, né, galera? Os árabes eles estão crescendo a sua população muito, muito rápido, né? E até porque eu vejo aqui na Dinamarca que geralmente os árabes eles têm um dos seus valores aí, né? É a família. Então, eu vejo aqui que uma família árabe geralmente é de três, dois. Claro, que geralmente não dá para dizer 100% de certeza, né, a quantidade estatisticamente, porque eu não tenho esses dados. Mas a maioria dos casais que eu vejo aqui árabes, eles têm de 2 a 5 filhos, né? O que é muito, né? Geralmente eu vejo 4, 3, 2 assim é muito mínimo, mas geralmente eles sempre têm mais de 2, entendeu? E enquanto os dinamarqueses, geralmente eles têm 1 ou 2 no máximo, entendeu? Você vai ver alguns casais dinamarqueses com mais filhos. Mas os árabes, geralmente, eles têm muitos filhos, porque eles praticamente vivem para a família em si, entendeu? Então, os seus filhos, que apesar de nascerem na Dinamarca, eles vão continuar com a sua cultura árabe e eles vão continuar comendo a cultura de família, de crescer, de ter vários filhos, de ter uma casa com bastante gente, né? Que é o que eu vejo aqui. E isso, galera, talvez no futuro isso pode trazer um conflito. Não pelo fato de eles serem apenas árabes, né? Que obviamente o país é um país que ele não tolera qualquer tipo de preconceito religioso ou racial, qualquer coisa desse tipo. Mas a minha atenção aqui que eu quero chamar para vocês é pelo fato de que o cristão e o árabe, né? Não vou dizer, pode ser até cristão, mas é o católico, né? Porque aqui na Dinamarca nem é católico de fato, né? Protestante. Então existe um histórico de conflito, né? Aqui na Europa já teve muitas vezes conflito entre árabes e cristãos, porque essas duas religiões elas são muito difíceis de conviver em conjunto, né? E existe aí uma série de coisas que você pode pesquisar também sobre o domínio árabe, né? Que os árabes dominaram a Europa, que teve conflito árabe na Espanha, em Portugal, em quase todos os cantos aqui da Europa, né? E que as palavras, algumas palavras árabes, né? Eles foram meio que excluídos, né? De alguns vocabulários aqui alguns idiomas da Europa, né? Por exemplo, português, espanhol. Eles fizeram um trabalho duro, né? Em remover qualquer tipo qualquer tipo de conexão com o mundo árabe, né? Então, galera, isso aí é uma coisa assim para meio que me chamar a atenção, né? Que tá crescendo a quantidade de árabes e a gente não sabe o que o futuro vai trazer em relação a isso, né? Como as pessoas daqui vão lidar com esse problema, que não é um problema, né? É mais uma coisa assim que vai ter um conflito, em algum ponto vai ter um conflito, como eu já tô vendo acontecer, né? Eu tô falando isso, galera, já basicamente porque eu tô vendo nas redes sociais, né? Em algumas redes sociais, eu tô vendo que tá criando um movimento anti-árabe, né? Anti-muçulmano, né? Muito grande. Principalmente depois aí dessa questão aí da guerra do Hamas, né? E a Palestina. Então, vale a pena também ficar no seu radar, né? Que isso vai ser um problema também aqui na Dinamarca. Ou não, né? É mais aqui uma coisa mesmo de expor o que tá acontecendo no momento, né? Então, galera, eu acho que eu tinha para falar para vocês é isso aí. Eu não quero prolongar mais do que já ficou longo esse vídeo, né? Eu acho que é difícil falar tudo assim, porque existe muita coisa que acontece, né? Então eu vou continuar sempre aí postando mais vídeos, né, sobre esse tema também, e que, obviamente, né, que eu vou trazer também coisas positivas, né? Não vai ser só coisas negativas, obviamente.
E, inclusive, já tem muito vídeo, né, falando coisas boas da Dinamarca. Se você tiver interesse, é só você pesquisar aí no meu canal. No mais, muito obrigado por ter chegado até aqui. E não esquece de deixar o like e o comentário. Pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa aí já ajuda o YouTube a entender que você está interagindo, está curtindo o conteúdo, né? Então é isso, galera. Até a próxima. Fui!